Existe um cansaço que não vem do corpo. É um esgotamento sutil, uma angústia silenciosa que nasce da força que fazemos para que a vida caiba nos nossos planos. Você conhece essa sensação? A de empurrar a realidade, de tentar com toda a sua alma manifestar um desejo e receber de volta apenas o eco da sua própria frustração. Essa busca por uma fórmula, por um segredo, por uma palavra mágica, é na verdade um chamado muito mais profundo. É o grito da sua essência por autenticidade, um pedido para parar de lutar e começar a alinhar. As 3 palavras que vamos explorar juntos nesta jornada não são um encantamento para dobrar o universo à sua vontade. Elas são, na verdade, um mapa para o seu mundo interior. Elas não servem para adicionar poder, mas para remover as interferências que bloqueiam o poder que já existe em você. O que a física quântica hoje começa a descrever em equações complexas, os grandes mestres da consciência sempre souberam por meio do silêncio e da autoobservação. A verdadeira criação não nasce do esforço, mas da permissão. Não se trata de controlar a vida, mas de entrar em coerência com ela. O psiquiatra e mestre Cláudio Naranjo nos oferece uma chave fundamental para este processo, uma verdade que pode soar desconfortável, mas é profundamente libertadora. Ele nos ensina que para manifestar uma nova realidade, precisamos primeiro ter a coragem de morrer para quem fingimos ser. A transformação real não acontece quando adicionamos novas máscaras, mesmo que sejam máscaras de espiritualidade ou de sucesso. Ela acontece no exato momento em que aceitamos abandonar as antigas. As palavras que você vai descobrir hoje são as ferramentas para essa morte simbólica, para essa entrega necessária do ego que insiste em controlar tudo. Para que essa transformação seja completa, ela precisa acontecer em todas as camadas do nosso ser, como nos ensina o filósofo Ken Wilber com sua visão integral. De nada adianta repetir uma afirmação se a sua energia vibra no medo. De nada adianta visualizar um futuro de paz se as suas ações diárias são movidas pela ansiedade. As palavras que vamos desvendar atuam precisamente nesse alinhamento, tocando 3 dimensões essenciais: a sua paisagem interior, que é a sua psicologia, o seu estado energético, que é a sua vibração, e a sua ação no mundo, que é o seu comportamento. Sem essa coerência, qualquer tentativa de manifestação se perde, torna-se um curto-circuito energético, um desejo que nunca encontra o caminho para a realidade. Então, por onde começamos a remover as interferências? Começamos com a primeira e mais corajosa das palavras: eu vejo. Existe uma dor profunda e silenciosa que acompanha a alma que tenta manifestar a luz, enquanto, sem saber, ainda opera a partir da sombra. É a dor de não entender por que os desejos mais sinceros não se concretizam, porque os mesmos padrões de autossabotagem, as mesmas relações que ferem, continuam a se repetir. A causa oculta está naquilo que não nos permitimos ver. Tentamos construir uma nova vida com a energia de traumas antigos, de crenças não questionadas, que ditam a nossa frequência real, a verdadeira assinatura energética que emitimos para o universo. Dizer "eu vejo" não é um ato de julgamento. Não é pegar um chicote para se punir pelas próprias falhas. É, ao contrário, o ato de acender uma lanterna e ter a coragem de olhar para a sala escura da alma, apenas para mapear o que existe ali. A neurociência nos mostra que o simples ato de direcionar a atenção focada para um padrão, sem crítica, já inicia o processo de desativar as redes neurais que o sustentam. É como se a sua consciência se tornasse o observador quântico da sua própria psique. Ao olhar para o medo, para a procrastinação, para a necessidade de agradar, você não está reforçando o padrão. Você está comunicando ao seu sistema que ele não precisa mais operar no piloto automático. Você está trazendo para a luz o que antes controlava você a partir da escuridão. Aqui reside uma verdade que a nossa mente lógica custa a aceitar. Aquilo que você mais evita olhar em si mesmo é, na verdade, a bússola que aponta para o seu maior desejo. A energia imensa que você gasta todos os dias para esconder uma insegurança, para disfarçar um medo, para sustentar uma máscara, é exatamente a mesma energia que, uma vez liberada, irá nutrir e alimentar a sua manifestação. O verdadeiro poder não emerge de uma tentativa de ser perfeito, mas da coragem de ser honesto.
A cura não está em esconder a ferida, mas em finalmente olhá-la com compaixão e dizer: eu vejo você. Imagine por um momento dedicar 5 minutos ao final do seu dia para um pequeno ritual de honestidade. Um momento para registrar em um caderno a dissonância, a distância entre a vida que você afirmou que queria pela manhã e o que você verdadeiramente sentiu e fez ao longo do dia. Eu queria sentir paz, mas me vi rolando o feed de notícias ansiosamente. Eu queria agir com confiança, mas silenciei minha voz para não incomodar. Este simples ato de anotação, feito dia após dia, sem culpa, apenas com a curiosidade de um cientista da alma, começa a expor a lacuna vibracional. Ele revela de forma inegável onde a sua energia está realmente sendo investida, e esse é o primeiro passo para poder redirecioná-la. Uma vez que a luz da consciência ilumina a sala, nós nos deparamos com o que estava lá, as emoções. E aqui entramos na segunda fase da jornada, com a segunda palavra: eu sinto. Muitos de nós, no caminho espiritual, caímos em uma armadilha sutil e perigosa, a da positividade tóxica. É a dor de se forçar a vibrar alto, enquanto por dentro, o medo, a raiva ou uma tristeza antiga gritam por atenção. Tentamos abafar o que sentimos com afirmações vazias, e essa supressão, como nos ensina a inteligência emocional, se transforma em ruído energético. É uma estática que distorce o sinal que enviamos ao campo quântico, bloqueando nosso próprio campo magnético e nos mantendo presos exatamente onde não queremos estar. Dizer "eu sinto" é uma tecnologia de cura. Não é se afogar na emoção, mas sim ter a coragem de mergulhar nela com a intenção de transmutá-la. Quando você para, respira e permite que a ansiedade, a frustração ou o luto se manifestem no seu corpo, sem resistência, você está praticando a coerência cardíaca. Institutos como o HeartMath têm demonstrado que o ato de sentir conscientemente uma emoção, respirando através dela, cria um alinhamento fisiológico entre o coração e o cérebro. Nesse estado de coerência, nosso campo eletromagnético se torna mais poderoso, mais ordenado, mais capaz de influenciar a realidade a partir de um lugar de verdade e não de negação. Sentir, portanto, não é fraqueza, é a mais pura alquimia. É por isso que a gratidão forçada raramente funciona. De que adianta repetir "sou grato" se o seu corpo vibra na escassez ou na mágoa? A quebra de paradigma está aqui. Em vez de forçar um sentimento, aprenda a encontrar a verdade na dor. Da próxima vez que sentir a pontada da ansiedade, pergunte com compaixão: o que esta ansiedade está tentando proteger em mim? Quando a frustração surgir, questione: qual valor meu está sendo desrespeitado e que esta frustração está defendendo? Ao fazer isso, você transmuta a resistência em sabedoria. A gratidão que nasce desse lugar não é pela dor, mas pela mensagem que ela trouxe. É uma gratidão autêntica, poderosa, que limpa o campo energético de verdade. Comece a se relacionar com suas emoções como um navegador experiente se relaciona com o clima. Suas emoções são o tempo, elas não são quem você é. Às vezes o céu está limpo, às vezes há uma tempestade. O navegador não luta contra o vento. Ele ajusta as velas e usa a força da tempestade para impulsionar sua jornada. Da mesma forma, você pode aprender a usar a energia do medo, a força da raiva, a profundidade da tristeza, não para se destruir, mas para se impulsionar na direção do seu destino, com a sabedoria de quem aprendeu a navegar no próprio mar interior. Depois de acender a luz com "eu vejo" e de alquimizar a energia com "eu sinto", chegamos ao passo mais paradoxal e poderoso de todos, encapsulado na terceira palavra: eu permito. Muitos de nós chegamos até aqui. Fazemos o trabalho interior, mas sucumbimos ao erro fatal de tentar microgerenciar o universo. É a exaustão de tentar controlar o como e o quando cada detalhe da nossa manifestação irá acontecer. A neurociência nos mostra que este comportamento controlador ativa nosso córtex pré-frontal de maneira excessiva, inundando nosso sistema com cortisol, o hormônio do estresse, e bloqueando completamente o acesso aos estados cerebrais mais intuitivos e receptivos,
onde as sincronicidades e os milagres silenciosos da vida realmente acontecem. Dizer "eu permito" não é um ato de passividade ou desistência. Não é se jogar no sofá e esperar que a vida aconteça. É, na verdade, um estado de receptividade ativa. É quando, depois de alinhar a sua visão com o "eu vejo" e a sua energia com o "eu sinto", você finalmente solta as rédeas e começa a agir de forma inspirada, não desesperada. Você se abre para as oportunidades que a sua mente controladora, em sua visão limitada, jamais conseguiria perceber. É o que o psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi chamou de estado de fluxo, flow, um lugar onde a ação e a consciência se fundem e o ser se move com uma graça que não vem da força, mas da entrega. Podemos pensar nisso através de uma bela analogia da física quântica. Enquanto a nossa mente duvida, resiste e tenta forçar um único resultado, todas as outras infinitas possibilidades continuam a existir em um estado de superposição, como ondas de potencial. O ato de permitir, que é uma confiança encarnada que nasce do seu alinhamento interno, age como o observador consciente que finalmente colapsa essa função de onda. É a sua serenidade, a sua não resistência, que convida a possibilidade que melhor corresponde à sua nova frequência a se solidificar como a sua nova realidade. Você não força a onda a se tornar partícula. Você cria o campo coerente para que ela escolha se manifestar. Havia uma empresária que, por anos, buscou manifestar um parceiro ideal. Ela fez listas, foi a encontros, visualizou, mas a sua busca era carregada de uma ansiedade, de um controle que afastava exatamente o que ela desejava. Um dia, exausta, ela aplicou este processo. Ela olhou para o seu medo da solidão. Eu vejo. Sentiu a dor e o vazio em seu coração até que se transformassem em aceitação. Eu sinto. E então, pela primeira vez, ela abriu as mãos e o coração para o universo e verdadeiramente disse: eu permito. Ela parou de procurar. Começou a se dedicar às suas paixões, a encontrar alegria em sua própria companhia. E foi nesse espaço de permissão que a pessoa certa, que já estava em seu círculo social, mas que ela nunca havia notado, se revelou de forma natural e inesperada. A permissão dela abriu a porta que o controle mantinha trancada. Agora que conhecemos as 3 palavras, precisamos compreender o segredo que as une, pois não se trata apenas de usá-las, mas de honrar a sua sequência sagrada. Existe um fator silencioso que sabota a grande maioria das tentativas de manifestação: a inversão da ordem. Muitas pessoas, com a melhor das intenções, tentam permitir e soltar o controle sem antes terem tido a coragem de ver seus padrões ou de sentir e limpar a própria energia. É como esperar colher os frutos de uma árvore que nunca foi plantada nem regada. Essa inversão gera uma profunda dissonância espiritual, um desencontro entre o que a alma pede e o que a mente tenta executar, e é a principal causa pela qual o campo quântico parece não responder aos nossos chamados. A sabedoria desta sequência não é apenas filosófica, ela espelha a forma como o nosso próprio cérebro funciona, a arquitetura da nossa consciência. O processo começa de cima para baixo. Primeiro, a consciência do nosso córtex pré-frontal, a parte mais evoluída do cérebro, precisa ver. É o ato de iluminar, de tomar consciência. Em seguida, essa informação desce para o nosso sistema límbico, o centro das emoções, que precisa processar e alinhar a energia através do sentir. E somente quando visão e emoção estão em coerência, a mensagem pode finalmente ancorar no nível mais profundo do nosso ser, no tronco cerebral e no sistema nervoso autônomo. É aqui que a permissão acontece, um estado de ser que reprograma nossa biologia para uma nova realidade. Tentar inverter essa ordem é como gritar com a raiz da planta para que ela cresça, ignorando as folhas que precisam captar a luz do sol primeiro. Este entendimento nos oferece um mapa para a autoobservação. Você pode se perguntar com gentileza em qual fase a sua jornada está pedindo mais atenção agora. Se você se sente perdido, confuso e percebe que os mesmos erros se repetem em um ciclo, talvez o seu convite seja para o "eu vejo". Se você até entende intelectualmente os seus padrões,
mas se sente paralisado pela emoção, pelo medo ou pela culpa, talvez o seu trabalho agora resida no "eu sinto". E se você já fez muita cura, se sente relativamente bem, mas parece que nada acontece no mundo externo, como se a vida estivesse em compasso de espera, talvez o seu desafio seja verdadeiramente soltar o último fio de controle e entrar no "eu permito". Podemos então imaginar todo este processo como uma jardinagem cósmica. O ato de ver é como preparar a terra, limpando o terreno das ervas daninhas, que são as nossas crenças limitantes e os nossos traumas não resolvidos. O ato de sentir é como adubar e regar esse solo, nutrindo-o com a energia de uma emoção coerente e com a verdade do nosso coração. E o ato de permitir é o momento de confiança, quando nos afastamos e deixamos o Sol, que é a inteligência do campo quântico, fazer a sua parte para que a semente da nossa intenção possa finalmente germinar no seu tempo perfeito, de formas que a nossa mente limitada jamais poderia ter previsto. À medida que integramos este conhecimento, surge uma última armadilha, a mais sutil de todas: o perigo de transformar este processo sagrado em mais uma tarefa para a mente. É o risco de abordar esta sabedoria com a mesma energia controladora que estamos tentando transcender. O objetivo final deste caminho não é fazer a manifestação acontecer. É tornar-se a pessoa que manifesta naturalmente, cuja frequência interna já está tão alinhada com a sua verdade que a realidade externa não tem outra escolha a não ser espelhar essa coerência. A mudança não é uma tarefa na sua lista de afazeres. É uma transformação no seu estado de ser. Por isso, o que você faz depois do processo pode ser tão ou mais poderoso do que o próprio processo. Depois de ver, sentir e permitir, a prática do silêncio, de uma meditação sem objetivo ou simplesmente de um desapego mental consciente é fundamental. Esse silêncio permite que o sinal que você enviou ao campo quântico se propague sem a interferência de novas dúvidas ou ansiedades. É como o momento de descanso do semeador. Depois que a semente é plantada, ele não fica cavando a terra para ver se ela está crescendo. Ele confia no processo da vida. Esse silêncio é a sua demonstração de confiança. O segredo para manter essa coerência no fluxo do dia a dia não é buscar um estado onde você nunca mais sinta uma emoção de baixa frequência. Isso seria desumano. A verdadeira maestria está em reduzir o tempo de latência entre o momento em que a emoção surge e o momento em que você aplica o processo para transmutá-la. É a prática da autoconsciência em tempo real. Se antes você passava dias imerso na raiva, talvez agora você a perceba, sinta e libere em algumas horas. Depois, em alguns minutos. A chave não é a ausência de tempestades, mas a rapidez com que você se lembra que é o navegador, e não a tempestade. Isto nos convida a adotar um novo modelo mental para o futuro. Deixe de se ver como uma vítima das circunstâncias ou como um mestre controlador do universo. Em vez disso, adote a perspectiva de um cientista da consciência. Você é o laboratório e também a experiência. Cada dia se torna uma nova oportunidade para observar, sentir e permitir. Cada desafio é um dado a ser analisado com curiosidade. Cada sucesso, uma confirmação da sua coerência. Essa postura remove o peso da falha e do sucesso e transforma toda a sua vida em uma fascinante jornada de descoberta sobre quem você realmente é e do que a sua consciência é capaz. E assim, chegamos ao coração deste caminho. E descobrimos que o verdadeiro objetivo deste processo nunca foi apenas obter coisas. Esse é o desejo do ego, sempre buscando preencher um vazio com algo externo. O desejo mais profundo da alma, aquele que este processo gentilmente revela, é o de se sentir em casa no próprio ser, de viver em um estado de alinhamento e de paz com o fluxo da vida. A manifestação de uma realidade mais bela, mais saudável e mais amorosa se torna então um efeito colateral natural e alegre dessa reconexão interior. Você não busca mais as coisas para ser feliz. A sua felicidade realinhada começa a atrair as coisas. O grande pesquisador da consciência, Stanislav Grof, nos mostrou através de seu trabalho que a nossa psique possui uma capacidade inata de se curar,
uma tendência natural de se mover em direção à totalidade. O processo vejo, sinto, permito não cria essa capacidade. Ele apenas age como um catalisador para ela. Ele é a sua permissão consciente para que a sua própria inteligência interior, que sempre esteve aí, possa finalmente assumir o comando, removendo os bloqueios que nós mesmos, em nossa dor e confusão, colocamos no caminho. Confiar neste processo é confiar na sabedoria que já habita em você. Cláudio Naranjo nos deixaria com uma metáfora final, de uma beleza profunda. A manifestação autêntica é como a música que flui de um instrumento bem afinado. Você não força a música a sair dele. Você, o músico, dedica seu tempo para ver as cordas que estão desafinadas, que são os seus padrões inconscientes. Você dedica sua sensibilidade para sentir a vibração correta, afinando cada corda com a coerência do seu coração. E então, com a serenidade de quem confia no seu instrumento, você simplesmente permite que suas mãos, que são as suas ações inspiradas, toquem a melodia que já existe dentro de você. O universo não responde ao seu esforço, ele responde à sua afinação. O convite, portanto, não é para que você apenas acredite em tudo isso, mas para que você teste, para que você se torne o cientista da sua própria alma. Escolha uma área da sua vida. Hoje, pegue o seu caderno e, com coragem, ligue a luz com Eu Vejo. Respire fundo, coloque a mão no coração e acolha a sua verdade, qualquer que ela seja, com Eu Sinto. E então, com a coragem serena de quem confia no processo da vida, abra as mãos, abra o coração e sussurre para o universo. Eu permito. E depois observe, sem ansiedade, sem controle. Apenas observe o que o campo da pura potencialidade lhe mostrará a seguir. Qual destas 3 palavras ressoa mais com o seu momento atual? Compartilhe nos comentários a sua reflexão para fortalecer a jornada de outros. Inscreva-se para continuarmos a aprofundar juntos neste caminho onde a ciência encontra a alma. Até a próxima jornada. Lembre-se, a realidade que você busca não é criada pela força, mas revelada pela sua coerência.